E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando da territorialidade da lei penal brasileira. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para que vocês possam ter acesso aos slides, né, que fala sobre a territorialidade da lei penal brasileira. Só um minutinho. Aqui, está todo mundo vendo aí? Está aparecendo na tela aí, pessoal? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, vamos começar. Pessoal, territorialidade da lei penal brasileira. Nós vamos estudar esse tema que está exposto, está lá no Código Penal, no seu artigo 5º do Código Penal brasileiro. O artigo 5º fala que aplica-se a lei brasileira sem prejuízos de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Primeira pergunta, o que é o território nacional? Nós vamos explicar com detalhes o que é o território nacional, o que é... Só um minutinho que eu vou adicionar mais um colega aqui que chegou. Então, vamos explicar com detalhes o que seria o território nacional, o que são, por que existem essas convenções, tratados e regras do direito internacional. Então, a lei brasileira ela vai ser aplicada em todo o território nacional, sem prejuízo das convenções ou tratados ou as regras do direito internacional. Quando vocês mais para frente vão estudar sobre direito internacional. Não é a minha disciplina, não sou especialista, pelo contrário, é uma matéria que eu não domino tanto, mas vocês vão aprender muito sobre tratados, convenções e regras do direito internacional. Mas, por enquanto, o que nós vamos estudar aqui, eu vou dar uma noção para vocês do aonde que a lei penal brasileira ela é aplicada e quais são essas exceções à aplicação dessa lei penal por conta dessas convenções, tratados e regras do direito internacional. Lá no parágrafo 1º, fala que, para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Nós vamos, durante essa aula, nós vamos esmiuçar e vou detalhar tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º. Eu estou lendo para vocês aqui o que a lei fala e nós vamos apresentar de maneira detalhada as regras, né, dessa territorialidade que fala lá no artigo 5º do Código Penal. O parágrafo 2º fala também que é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se em pouso no território nacional
ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Vou explicar para vocês o que é o mar territorial, o que é o espaço aéreo brasileiro, o que é a aeronave em pouso, a bandeira da aeronave, a bandeira do navio, o que isso tem a ver e o que isso o que essas características dessas aeronaves ou embarcações, elas influenciam na aplicabilidade da lei penal brasileira, ok? Mais uma vez, volto a dizer, quem tiver dúvida, pode abrir o microfone aí e me pergunte. Não fique com vergonha de perguntar, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de um outro colega também. Beleza? Vamos lá? Antes da gente de começar, de adentrar efetivamente lá no artigo 5º, eu quero explicar para vocês os 3 princípios, são 3 princípios que regem a territorialidade da lei penal, e vou explicar para vocês qual o princípio que a nossa lei penal brasileira adota. Primeiramente, nós temos o princípio da territorialidade. É um princípio que permite estabelecer ou delimitar a área geográfica em que um Estado exercerá sua soberania, independente da nacionalidade do sujeito ativo ou passivo. O que é isso? O que é esse princípio? Ele vai delimitar, esse princípio da territorialidade, ele só vai delimitar, ele vai marcar uma área geográfica, ele só vai marcar essa área geográfica em que o Brasil vai ter, ou o Estado, né, qualquer tipo de nação, vai exercer a sua soberania sobre aquela área geográfica, certo? Independentemente da nacionalidade do sujeito ativo ou do sujeito passivo. O que isso significa? Independente, se a pessoa que praticou o crime, que é o sujeito ativo, ou a vítima daquele crime praticado, independente da nacionalidade, independente de onde ela nasceu, certo? Então, isso é o princípio da territorialidade. Esse princípio, ele só vai estabelecer essa área geográfica e pouco importa a nacionalidade do sujeito ativo ou do sujeito passivo. No nosso direito penal, não é adotado esse princípio. O princípio adotado pelo direito penal é um princípio mais amplo, que eu vou explicar daqui a pouco. Professor. Diga, quem é? Fernanda Tech. Ei, Fernanda, diga. Você pode falar de novo qual o sujeito ativo e o passivo? O que eles são? Sujeito ativo é aquela pessoa que praticou o crime. O sujeito ativo, o sujeito passivo, vai ser a vítima, certo? Ativo, você vai lembrar, o sujeito ativo é aquele que matou. O sujeito passivo é quem morreu, certo? Vamos lá. O princípio também é um princípio que não é adotado pela nossa lei, pela nossa legislação, é o princípio da territorialidade absoluta. A lei penal brasileira é aplicada somente em crimes cometidos no território brasileiro. Isso é a territorialidade absoluta. Existe algum país que adota esse princípio? Existe. O Brasil não adota esse princípio, certo? Vou explicar daqui a pouco o motivo por que o Brasil adota um princípio mais amplo. Esses 2 princípios aí ficaram claros, ficou entendido? Se ninguém perguntar, eu vou passar para frente, beleza? Princípio da territorialidade temperada, que é o 3º princípio, que é o princípio adotado pela nossa legislação. Já pelo princípio da territorialidade temperada, temos que a lei penal brasileira aplica-se em regra, vocês estão vendo aí que há exceções, então, já que há regra, ao crime cometido no território nacional. Então, em regra,
essa... Estava adicionando um outro colega aqui, só um minutinho. Então, em regra, o princípio aplica-se ao crime cometido em território nacional. Porém, excepcionalmente, em alguns casos, a exceção, a lei estrangeira, ela é aplicável aos delitos cometidos total ou parcialmente no território nacional, quando assim determinarem tratados e convenções internacionais. Mas como assim, professor? Dentro do Estado brasileiro, pode aplicar uma lei estrangeira? Pode sim. A isso denomina-se a intraterritorialidade, ou seja, é um Estado entrando, né, adentrando dentro do outro Estado. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou qualquer outro país, adentrando dentro, né, no nosso território nacional para aplicar a legislação dele, pois a lei estrangeira estaria sendo aplicada dentro do território nacional, ou seja, de fora para dentro do nosso país, como, por exemplo, a imunidade diplomática, ou seja, o diplomata, por exemplo, dos Estados Unidos, um diplomata inglês, ele possui imunidade. Então, essa lei, a lei que ele tem que obedecer, a lei que ele vai seguir, é a lei do país aonde ele, né, aonde ele veio. Entendido até aí? Então, eu vou explicar, assim, com mais detalhes, nós vamos explicando com mais detalhes no curso da aula essas excepcionalidades. Tá joia? Então, aqui eu fiz um esqueminha para vocês entenderem. Princípio da territorialidade, o local do crime, Brasil, aplica a lei brasileira. Ponto. Esse princípio, ele não... Essa territorialidade, né, no princípio da territorialidade, ele só aplica-se à lei brasileira quando o crime ocorre no Brasil. A extraterritorialidade é o local do crime. Quando o local do crime é no estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira. E intraterritorialidade, se o local do crime for o Brasil, aplica-se uma lei estrangeira por um juiz estrangeiro dentro do Brasil. Então, a nossa territorialidade adotada é uma territorialidade temperada, porque ela abrange vários tipos, né? O nosso princípio adotado é esse da territorialidade temperada, porque ele abrange vários tipos a gente admite vários tipos de lei. Tanto a nossa lei pode ser aplicada também fora do nosso país, na extensão do nosso território, quanto a lei de outro país pode ser aplicada no nosso território. Vou explicar daqui a pouco como que a nossa lei penal pode ser aplicada fora do nosso território. Ok? Parece que tem alguém com o microfone ligado aí, quer perguntar? Professor, eu tenho duas perguntas. Inclusive, me surgiu uma dúvida agora quando você falou a respeito disso aí. Tá, A primeira pergunta é, vamos supor que alguém... Fala o nome. José Augusto. Beleza, José Augusto. Vamos supor que alguém um estrangeiro comete um crime aqui no Brasil. Ele tem que responder no tribunal brasileiro ou ele vai ter que fazer especificamente com o juiz de outro país, se ele tiver imunidade diplomática, no caso, foi o que o senhor disse? Tá, deixa eu te explicar. Na verdade, eu não entendi direito. Deixa eu te explicar. Isso aí eu vou explicar com mais detalhe mais para frente, mas se um argentino ou um americano vem aqui no Brasil, mata uma pessoa, mata um brasileiro, mata um chinês, dentro do território nacional, e essa pessoa não tem, na verdade, esse princípio da imunidade diplomática é para crimes cometidos no exercício da função, certo? O camarada, se ele praticar crime comum, ele pode sim ser processado pela lei brasileira. Agora, qualquer uma pessoa qualquer, um turista, vem aqui, comete um crime no Brasil, ele vai responder pela lei brasileira. Agora, um diplomata
ele está no Brasil a trabalho. Se acontece algum crime contra ele aqui no Brasil, essa pessoa vai responder pela lei do país dele. Ou se ele comete um crime no exercício da função dele de diplomata aqui no Brasil, ele vai ser julgado pelo país dele. Eu vou explicar isso com mais detalhes também para frente, mas eu acho que eu respondi aí a sua dúvida, a primeira, né? Você falou que tem duas? Certo. Sim, a outra pergunta é se existe um tipo... eu imagino que não, mas existe território neutro, ou seja, sem dono? E se existe, como se aplicam as leis lá? Aí eu vou explicar para vocês, por exemplo, o alto mar, tá? Aí eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Aguenta aí que a hora que eu estiver explicando, se surgir alguma outra dúvida, você me pergunta aí. Beleza? Tá, já. Desculpa atrapalhar o raciocínio. Não, mas não precisa pedir desculpa, não. Pode perguntar aqui, não tem problema nenhum, não. Eu quero que perguntem mesmo. Eu quero que participem, que perguntem. Para mim é ótimo. Eu quero... o ruim é eu estar explicando aqui, achando que todo mundo está entendendo e tem gente que não está. Combinados? Então, vamos lá. Princípio adotado... O princípio adotado pela Constituição Federal é o princípio da territorialidade temperada. Eu acabei de falar. A lei penal brasileira aplica-se em regra ao crime praticado em seu território, porém a lei estrangeira será aplicada em crimes praticados em parte ou total em nosso território, quando assim exigirem tratados e convenções internacionais. Por exemplo, porque se alguém não entendeu aí, imagino que não tenha entendido, como é que um crime é praticado em parte no nosso território? Só em parte. Por exemplo, um sequestro. Ocorreu o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, em Brasília, e esse embaixador foi sequestrado e levado para o Paraguai. Então, parte desse crime ocorreu no Brasil, parte desse crime ocorreu no Paraguai. Quem vai julgar esse caso? Quem vai julgar, no caso do embaixador, é a lei que vai julgar, né, a justiça que vai julgar essa pessoa que sequestrou o embaixador, vai ser a justiça do país do embaixador, certo? Então, existem tratados e convenções internacionais que regem esse tipo de crime, e isso, né, não é assunto da nossa aula. Quem tiver interesse em pesquisar mais, é um ótimo tema, é um tema bem complexo, mas existem muitos tratados e convenções internacionais que vão regulamentar isso tudo, beleza? Então, o artigo 5º do Código Penal fala que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o artigo 5º do Código Penal fala sobre a territorialidade temperada, beleza? Porque, se vocês perceberem aí no artigo 5º, esse entre vírgulas aí, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, abre espaço para a intraterritorialidade, né? Para que outro país, para que a lei de outro país seja aplicada dentro do nosso. Beleza?